Agora falaremos sobre as reações de substituição nucleofílica de primeira ordem ou unimoleculares. Beleza? Também chamadas de SN1. Esse tipo de reação de substituição nucleofílica ocorre em mais de uma etapa. E essas reações são chamadas de unimoleculares porque suas velocidades dependem agora apenas da concentração do substrato. Porque é apenas o substrato que vai participar da etapa determinante da reação, que é a etapa lenta, a primeira etapa. E mais para frente nós veremos por que esta vai ser a etapa lenta da reação. Nessa etapa, a ligação entre o carbono parcialmente positivo e o grupamento de saída se rompe, com o par de elétrons ficando com o grupamento de saída devido à sua maior eletronegatividade. Essa ligação se rompendo, nós vamos formar uma estrutura com um carbono com uma carga positiva, que nós chamamos de carbocátion. Na segunda etapa, o nucleófilo com o seu par de elétrons livres faz o ataque nucleofílico e forma uma ligação química com o carbono que estava positivo do carbocátion. Temos aqui um exemplo onde a molécula de água está atuando como nucleófilo. O cloreto de terc-butila é o substrato, o álcool terc-butílico é o produto, e o cloreto, o grupo de saída. O mecanismo de reação da primeira etapa, nós temos que mostrar a ligação entre o carbono parcialmente positivo e o grupamento de saída se rompendo. Então, nós colocamos uma seta em direção ao grupamento de saída. O cloro sai na forma de ânion, justamente porque ele fica com um par de elétrons a mais devido ao rompimento da ligação. Esse carbono que no substrato estava parcialmente positivo, agora ele está totalmente positivo, porque ele está fazendo apenas 3 ligações. Foi formado então um carbocátion. O carbono positivo do carbocátion apresenta uma hibridização sp2, então a sua geometria será trigonal plana. Perfeito? Esse carbono deixou de ser um carbono sp3 com geometria tetraédrica para ser um carbono sp2 com geometria trigonal plana. O mecanismo da segunda etapa vai ser demonstrado agora. Como o carbono positivo do carbocátion é sp2 e ele apresenta uma geometria trigonal plana, temos que mostrar o ataque nucleofílico sendo feito por cima e por baixo. Chamarei aqui o ataque por cima de 1 e o ataque por baixo de 2. Quando o ataque nucleofílico é feito por cima, as ligações do carbono positivo com os grupamentos CH3 são voltadas para baixo, porque com o ataque nucleofílico o carbono volta a apresentar a hibridização sp3. Aí nós teremos essa estrutura com a geometria tetraédrica e o carbono com carga positiva, porque ele gastou um par de elétrons para fazer essa ligação com o carbono positivo. Quando o ataque nucleofílico for feito por baixo, as ligações com os grupamentos CH3 serão direcionadas para cima, porque o carbono passou a ser um carbono sp3 com geometria tetraédrica, então a disposição dos grupamentos serão essas aqui apresentadas nessa geometria. Na segunda etapa foi formada essa estrutura, o oxigênio positivo, nós já falamos porque agora ele só está com um par de elétrons livres, gastou o seu segundo par de elétrons para fazer uma ligação com o carbono positivo do carbocátion, mas o objetivo dessa reação é produzir o álcool terc-butírico.
Então, precisaremos de uma terceira etapa que demonstra a retirada de um desses dois hidrogênios pela segunda molécula de água que nós colocamos lá no início. Essa molécula de água utiliza um par de elétrons livres seu para retirar o hidrogênio e se transformar no H3O+, e o par de elétrons da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio volta a ser o segundo par de elétrons livres do oxigênio, então formando o produto desejado. Esse gráfico agora de energia livre versus o caminho da reação mostra como que é feita a transformação dos reagentes em produtos. Vimos que essa reação ela é feita em 3 etapas, então eu tenho aqui a primeira etapa, a segunda etapa e a sua terceira etapa. Podemos ver pelo gráfico que a etapa que apresenta a maior energia de transição é a etapa 1, por isso que essa etapa é considerada a etapa lenta. Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais lenta ela será, menor será a sua velocidade. Esse é o motivo pelo qual nós consideramos essa primeira etapa como a etapa determinante da velocidade da reação.